Olha aí, meu amigo, tá cada vez mais claro para todo mundo que o grande problema da Petrobras realmente se chama governo Lula. Os resultados da empresa foram pavorosos, eu já repercuti isso aqui no canal. As ações desabaram porque o lucro foi um fracasso completo. A Magda Chambriard deu um monte de desculpas ali, ok, faz algum sentido, mas o principal fator ficou de fora da análise dela. Obviamente ela não poderia falar mal do chefe dela, é claro, não pega bem, mas o grande problema é a condução da empresa pelo governo Lula, a forma como ela tem sido depauperada em favores políticos, no sentido de melhorar a imagem do governo, equilibrar as contas públicas às custas da própria viabilidade da Petrobras. Então, hoje essa empresa, assim como algumas outras também estatais relevantes, ela tem a responsabilidade de carregar o governo Lula nas costas o quanto for possível. Não fosse essa ajudinha da Petrobras, as coisas estariam muito piores para o Lula. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o lucro da Petrobras caiu 70% em relação ao ano anterior, 2023 no caso. E eu falei aqui no canal, os 3 primeiros trimestres já estavam precificados pelo mercado. Todo mundo estava vendo que o lucro não seria igual, estava minguando. O que ninguém previu foi o 4º trimestre, o prejuízo absurdo que a empresa teve no final do ano. E foi grotesco de fato. Então, a Petrobras, logo na divulgação do balanço do último trimestre, desabou 25 bilhões de reais em valor de mercado. Foi uma coisa assim terrível, um barata voa lá na Bolsa de Valores, né? Então, realmente, o valor aqui, né, o prejuízo de 17 bilhões de reais no último trimestre foi uma coisa grotesca. E aí é claro que o relatório da empresa tentou dar uma amenizada nessa situação, né? Falou aqui de eventos exclusivos, como a disparada do câmbio e tudo mais. Enfim, tem um negócio aqui também, né, da antecipação de investimentos, e aí começa o problema, porque na verdade a Petrobras estava muito mais enxuta nesse sentido. O governo Temer e principalmente o governo Bolsonaro, ambos, em alguma medida, enxugaram a empresa, tiraram operações que não eram rentáveis, não eram muito interessantes, e focaram naquilo que a empresa é boa de fato. Aí volta o Lula ao poder, começa a inchar a Petrobras de novo, mandando fazer investimento em fertilizante, em coisas do tipo, que não faz o menor sentido, obviamente. São negócios que já se provaram fracassados para a Petrobras no passado, e voltou com as refinarias, com aquela lá, Abreu e Lima, aquela outra que eu esqueci, que são 2 refinarias envolvidas ali em corrupção de uma forma absurda. Então são negócios que não são interessantes para a empresa, simples assim. Esse avanço de investimentos, isso não passa de desperdício de recursos valiosos que faz com que a empresa se foque naquilo que não dá lucro, que dá prejuízo em muitos casos, e acabe perdendo então a sua força, a sua resiliência de maneira geral. Porque a ideia do Lula não é fazer a Petrobras prosperar, claro que não. É induzir um crescimento fajuto na economia via torrando dinheiro de estatais. É simples assim de forma geral, né? Só que a coisa não para por aí. A Petrobras desistiu de contenciosos fiscais numa ordem de 45 bilhões de reais, provavelmente, né? Estima-se que seja na faixa de 45 bilhões de reais, um negócio que está desde 2008 em disputa. A Petrobras desistiu disso aí, na verdade ela firmou um acordo com a Receita Federal. Bem, enfim, quanto que ela pagou exatamente? Tem uma recuperação de créditos aqui que o governo liberou e a Petrobras entrou nisso e ela pagou 20 bilhões de reais praticamente nesse sentido. Por que a Petrobras desistiu de discutir essa dívida que estava aí há quase 20 anos sendo discutida, que provavelmente, portanto, era algo em que a empresa tinha razão? Porque se a empresa não tem razão, ela é penalizada pelo o governo, né? A justiça pertence ao Estado. Por que a justiça empurraria por tanto tempo um processo que a empresa tem razão? Aliás, que a empresa não tem razão, iria ferrar a empresa de uma vez. Então, provavelmente havia chance da Petrobras ganhar essa disputa.
O que aconteceu é que a justiça empurrou com a barriga o processo até que um governo de esquerda viesse para obrigar a Petrobras a pagar isso aí. Por que obrigar a Petrobras a ter esse prejuízo? Para cobrir o rombo do governo. São 20 bilhões de reais. Imagina esses 20 bilhões aqui tirados da meta fiscal do ano passado. O governo teria descumprido a meta fiscal. Enfrentaria um problema no Congresso Nacional. Então foi um acordo não vantajoso para a Petrobras, mas muito vantajoso para o governo Lula. E só aí, meu amigo, isso aqui foi em junho, ok, não foi no último trimestre, mas só aqui caiu 20 bilhões de reais o resultado da empresa. É simples de entender, né? Então, tem aqui a variação do diesel, né, do petróleo tipo Brent, lá no mercado internacional, né, a redução de 2% aqui, e aí houve uma queda de 39% na rentabilidade do diesel e tudo mais. A verdade, contudo, é que o preço do diesel ficou congelado no ano de 2024 inteiro, com ou sem variação do barril de petróleo lá fora. E aí a gente se pergunta, por que a Petrobras não reajustou isso para conter os prejuízos? Porque não podia, o Lula impediu esse reajuste. Na verdade, foi feito agora, em fevereiro, um reajuste sim, porque a Magda Chambriard foi lá no Palácio do Planalto, né, falar para Brasília, mostrar para o Lula que não tinha como a Petrobras continuar nesse ritmo. O quarto trimestre, os números nos mostram, foi terrível para a empresa. E aí ela precisou repassar o reajuste do preço do diesel dessa forma, né? Então aqui a Magda Chambriard falou, né, que expurgando os eventos exclusivos, o lucro líquido da empresa seria de 103 bilhões de reais, né, 19,4 bilhões de euros, ou de dólares. Mas a verdade é que não dá para tirar esses problemas da jogada. Ah, se não fosse esses eventos a empresa teria lucro. Beleza, teve prejuízo no último trimestre, teve um lucro muito menor. É isso que realmente importa e a gente tem que colocar a culpa dessa história em que realmente é o culpado disso. É o governo Lula. E não é novidade nenhuma, porque o PT quebrou a Petrobras no passado, fez a empresa ter prejuízos, ter que amargar nos balanços a contabilização da corrupção e vários outros fatores. E também essa manipulação de preços que já aconteceu lá atrás. A empresa não consegue lidar com isso. O cenário internacional é muito cruel para a empresa se dobrar a vontades internas, a vontades políticas do governante. Infelizmente, a Petrobras é uma estatal, ela é comandada pelo governo direta ou indiretamente. Tinha o João Paulo Prates antes, que já estava quebrando a empresa, mas ainda tinha algum grau de resistência aos desmandos do Lula. Ele sacou o cara de lá, colocou a Magda Chambriard para que ela fosse plenamente subserviente a ele e olha só, tá dando certinho. O governo está quebrando a Petrobras, está depauperando a empresa, não para melhorar o Brasil, para melhorar o próprio governo e salvar as contas da bancarrota. Sabe-se lá que diabo o governo vai fazer em 2025 com a empresa para tentar se salvar um pouco mais. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.